Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Hoje eu vou aprender, hoje eu vou receber da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está dando glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só o louvor, obrigado. Amém. Jesus, se puder ficar, amém. Aleluia. Glória a Deus. Você está animado para essa noite? Se eu fosse você, eu ficaria animado. Aleluia. 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 Amém? Diga, Deus é bom. Diga, o diabo não presta. Diga, Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. Amém? Então, glória a Deus. O pessoal pode colocar aqui no telão. Nós vamos compartilhar nessa noite. Eu vou pedir para o pessoal, eu não sei se é esse aqui que está alto ou é esse aqui que está muito alto, mas está muito alto. Glória a Deus. Chega. Quem acha que está alto, levanta a mão. Glória a Deus, ainda bem que não sou só eu. Vocês precisam ter a percepção de ter um som ambiente para não ofender, né? A pessoa não ficar, não dar um susto nela. Amém? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Está melhor. Amém? Então, eu ainda acho que está alto, mas vocês vão vendo aí. Aleluias. Vocês vão nos perdoando, porque nós estamos crescendo, amém? É um desafio. Zera para mim, por favor, todos os retornos do meu microfone. Deixa só aqui na frente. É um desafio para a gente aqui, irmãos. A equalização aqui do som da igreja, com os microfones, por conta da estrutura mesmo que a gente ainda está montando. Então a gente ainda está ajustando muita coisa. Então você vai nos perdoando, amém? Às vezes o som não está tão agradável, mas você vai orando por nós. Você vai prosperando mais. Você vai prosperando mais. Amém? Por quê, pastor? Porque quando você fala assim, rapaz, isso aqui não está bom não, eu vou prosperar mais para ajudar a financiar, para a gente melhorar. Amém? Porque o que a gente tem hoje é o que a gente tem de melhor com o que a gente tem. Ô glória, diga glória a Deus. Amém? Então, você vai orando por nós, a gente vai crescendo. Pode baixar mais, acho que está alto ainda. Amém? No PA, ou eu não sei se é aqui embaixo que está. Meu microfone está saindo aqui embaixo, se tiver pode tirar, viu? Não? Amém. Aleluias. Amém. Porque, irmãos, eu não quero que você fique ouvindo aquele zumbido, né? O pastor, rapaz, aquela voz chega a estar doendo no ouvido. Eu quero que você saia daqui cheio da palavra, cheio do poder de Deus. E nada e nem ninguém, irmãos, pode tirar a tua atenção. Nós vamos falar sobre isso essa noite. Nós estamos ajustando os ouvidos, mas nós vamos falar sobre visão nessa noite. Amém?
É importante você entender isso, porque hoje nós vamos falar sobre esse tema, olhando para Jesus. E você vai entender por que é importante olhar para Jesus e por que é importante também você alinhar os seus ouvidos para que você ouça o que é de Jesus também. Amém? Abra comigo, pessoal da mídia, lá em Hebreus capítulo de número 12, verso de número 2. Hebreus 12, 2, eu quero compartilhar com vocês algo que transformou muito a minha vida e até hoje me norteia naquilo que eu faço, na minha casa, na minha vida, no ministério, no trabalho. Esse versículo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus, é o autor e consumador da minha fé. Diga, eu preciso estar com os olhos nele. Diga, eu não posso tirar os olhos dele. Eu preciso prestar atenção nele. Firme, firme, firme. Irmãos, se esse versículo você pegar ele para você, a tua vida é transformada. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você do óculos. Olhar firmemente para Jesus, o que ele está falando, é como se você, olhando naturalmente falando, as coisas não vão dar certo. Talvez se você olhar para a tua família não vai dar certo. Se você olhar com os olhos naturais para a tua conta bancária, talvez as tuas finanças não vão dar certo. Se você olhar talvez para a tua empresa, talvez a tua empresa não vai dar certo. Se você olhar talvez para o seu ministério, o teu ministério não vai dar certo. Com os olhos carnais, irmãos, a gente vai ver as dificuldades, a gente vai ver os problemas. Mas o que o autor aos Hebreus está falando é para você olhar firmemente para Jesus. E quando ele fala isso, é como se você colocasse os óculos e começasse a enxergar através das lentes de Jesus, através da palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. 3 améns. Eu vou quebrar alguns biscoitinhos nessa noite. Talvez você vá olhar assim e falar assim: cara, eu nunca ouvi isso. Eu nunca tinha ouvido isso. Porque eu pensava que Jesus era aquele que somente estava na cruz. Depois eu passei a entender que Jesus não somente estava na cruz, mas ele desceu da cruz, morreu e ressuscitou. Aí eu pensava que Jesus estava somente lá no céu. E para mim falar com Jesus eu tinha que orar, né, fazer uma ligação. Antigamente era uma ligação daquela que a gente fazia interurbano, né? Eu tenho que fazer um interurbano, colocar aquelas fichas diferentes para falar com Jesus. Orar na madrugada, principalmente, para ver se eu conseguia falar com ele mais rápido, né? Ficar na fila de espera, porque dizem que na madrugada a fila é menor. Eu pensava que era assim, irmãos. Até que, diga até que, diga até que, diga até que, eu entendi, eu descobri que Jesus estava bem pertinho de mim. Como assim, pastor? João capítulo de número 1, verso de número 1. João 1:1. Vamos lá. João 1:1. Abra a sua Bíblia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Coloca isso aí na NTLH, nova tradução, isso. No começo, aquele que é o quê? É o quê? A palavra já existia, ele estava com Deus e ele era o quê? Se você tem a Bíblia, seja ela em papel, seja ela no seu tablet, seja ela no seu iPhone, no seu iPad, no seu celular, aonde você tiver a Bíblia, olha para ela agora. Você está olhando para Jesus. Vou falar de novo para você. Olha para a sua Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, olha para a palavra, você está olhando para Jesus. Quando eu descobri isso, minha vida foi transformada. Porque quando ele fala, o autor aos Hebreus, ele fala assim: olha firmemente para Jesus. Ele está falando o quê?
olha firmemente para a palavra, porque se você colocar as lentes da palavra, a tua casa vai dar certo. Se você colocar as lentes da palavra, as tuas finanças vai dar certo. Se você colocar as lentes da palavra, a tua saúde física vai dar certo. Se você colocar as lentes da palavra, a tua empresa vai dar certo. Você vai dar certo, seu ministério vai dar certo. Você entende que um versículo, irmãos, quando você tem a revelação, diga rema. Diga rema. Rema é a palavra revelação, é a palavra revelada. Quando você tem a revelação da palavra, você começa a entender como que a palavra funciona. E às vezes você está esperando, tentando fazer uma ligação com Jesus, só que Jesus está bem pertinho de você. Ele está falando assim: olha para a minha palavra. Não olha para a situação, não olha para o que você está vivendo, não olha para o que você está sentindo, porque se você olhar para o que você está sentindo, olhar para o que você está vivendo, você não vai conseguir avançar. E você vai entender por quê. O que eu estou escolhendo enxergar? Você sabia que você pode escolher o que você vai enxergar? Como assim, pastor? Você sabia que você pode escolher o que você vai enxergar? Vamos lá, Salmos capítulo 119, verso de número 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Isso é uma oração que o salmista está fazendo. Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga ter a revelação da tua palavra, para que eu consiga ver, para que ao ler eu consiga entender. Abre. Só que ele está falando para uma pessoa que está lendo a palavra. Quem está orando isso é uma pessoa que leu a palavra e está falando: Senhor, eu estou lendo a palavra, mas eu preciso ter a revelação dessa palavra. Não adianta somente eu ler a palavra ou deixar a palavra aberta, eu preciso entender o que está escrito. Você já orou isso? Quando você está lendo a palavra, fala: Senhor, me ajuda a entender. Porque é essa oração que o salmista está fazendo. Senhor, eu não quero somente ler, eu quero entender o que eu estou lendo. Por quê, pastor? Eu escrevi isso aqui, olha: nem tudo o que vemos merece nossa atenção. Nossa visão precisa permanecer em Cristo. Nem tudo que você vê, ela merece a sua atenção. Nem tudo que você está olhando merece sua atenção. Você precisa entender isso. Os seus olhos não mandam em você, é você que manda nos seus olhos. Então nem tudo que você está vendo merece sua atenção, irmãos. Tem situações que elas ficam chamando a sua atenção, que é para você ficar vendo. Hoje nós estamos em 2026 e nós estamos vivendo uma era onde o valor, o capital que as pessoas têm muitas vezes é a atenção. Há uma briga sobre a atenção das pessoas nas redes sociais. Então as plataformas, elas ficam brigando entre elas para ver quem consegue chamar mais atenção, quem consegue mais reter aquela pessoa vendo aquele conteúdo ou aqueles conteúdos. Você parou para pensar nisso? Por quê? Porque causa nas pessoas que fazem isso uma coisa chamada distração. Eu não sei se você sabe, mas a palavra distração, ela no seu original, eu não sei se vocês já viram aqueles filmes de faroeste, onde uma pessoa ela está deitada no chão, amarra-se uma corda num pé e um cavalo de um lado, amarra-se outra pessoa num pé e um cavalo do outro lado, amarra-se a mão da pessoa numa corda e um cavalo desse lado, amarra-se a mão da outra pessoa em outra corda e o cavalo para aquele lado. E aí de repente ele conta no 1, 2, 3 e os cavalos eles saem disparados, cada um para um lado diferente. E aquela pessoa que está ali, ela é desmembrada. Isso é chamado distração. É isso muitas vezes que o diabo faz. Ele puxa a sua visão para um lado, puxa a visão para o outro, puxa para outro lado. Ei, você precisa colocar os seus olhos em Jesus. Você precisa colocar os seus olhos na palavra. Porque a palavra não muda, gente. São quantos séculos já passaram? Depois de Jesus, mais de 2000 anos. E a palavra não mudou. Antes de Jesus a palavra não mudou. Ei, vai passar eu e você e a palavra não vai mudar. É de confiança. E talvez você está confiando mais nos números que você está vendo na sua conta. Talvez você está confiando mais no que o médico falou para você. Talvez você está confiando mais naquilo que você está vendo, mais no que a economia está falando, no cenário político está falando, do que confiando na palavra. Não se distraia. Nesses últimos dias, não se distraia.
Não deixe nada nem ninguém distrair você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Olha o que está falando. Discernimento. Aprenda a diferenciar o que é aparência de realidade. Porque nem tudo que parece é. Vou falar de novo para você. Nem tudo que parece é. Nem tudo que é dourado é ouro, irmãos. Tem muita coisa que é latão. Mas brilha, pastor, mas não é ouro. E o diabo muitas vezes ele quer que você escolha o que brilha, porque parece, mas não é. Olha o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, com a altura deste homem, eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o. Não se iluda. Não se deixe enganar. Quando você vê uma coisa que parece, mas dentro de você fala que não é, não faça. E o contrário também é verdadeiro. Possa ser que você olhe uma coisa do lado de fora e aquela coisa para todo mundo não vai dar certo, mas dentro de você tem uma convicção que vai dar certo. Vai lá e faz. Porque isso aqui foi para escolher, irmãos, o próximo rei de Israel. Foi para escolher Davi. Os irmãos de Davi eram mais capacitados, eram homens de guerra, eram homens capazes, eram homens que tinham altura, bonitos, tinham cabelo. Aí vem Deus, irmãos, e fala assim: olha, eu rejeitei essas pessoas. Elas parecem, mas elas não são. Porque eu enxergo o coração. Ei, lembra daquilo que eu falei dos ouvidos? A porta do teu coração são os teus ouvidos e os seus olhos. Aquilo que você ouve pode descer para o seu coração, e aquilo que você vê pode descer para o seu coração. Então você tem que tomar cuidado com o que você ouve, você tem que tomar cuidado com o que você vê. Porque nem tudo que parece é. Nem tudo o que parece é. João 7:24. João 7:24. Parem de julgar pelas aparências. Julguem com justiça. Eu quero falar algo para você, você que é igreja, você que é verbo da vida, você que entende a palavra, que ama a palavra, ama o Senhor. Eu quero trazer uma revelação para você. Porque tem gente que fala assim: a igreja não pode julgar. Quem disse que a igreja não pode julgar? Vocês estão julgando, vocês não podem julgar, só quem pode julgar é Deus. Conversa. João está falando, João era discípulo de Jesus, andava com Jesus, foi o último dos discípulos a morrer, o homem que inclinava a cabeça em Jesus, chamado do apóstolo do amor. E ele está falando aqui: olha, parem de julgar pelas aparências, mas ele está falando: julguem com justiça. O que você não pode fazer, o que eu não posso fazer, irmãos, é julgar injustamente, mas julgar com justiça nós devemos fazer. Não cai nessa onda não, que as pessoas falam: vocês não podem julgar, vocês estão julgando que não sei o quê. Se for reto, você pode julgar sim. E o que é reto? É o que é reto com a palavra, irmãos. Se está em linha com a palavra, você pode julgar sim. Você fala assim: olha, isso aqui eu não concordo, isso está fazendo errado. Você está julgando, estou julgando, porque está errado, está fora da palavra. Está escrito, irmãos, não rasga a sua Bíblia pela opinião dos outros. Não anule aquilo que Jesus falou na palavra dele, na sua vida, acreditando em pessoas que muitas vezes nunca leram a Bíblia, ou elas querem usar isso para continuar fazendo o que é errado. Agora, começa julgando com justiça você mesmo. Lembra na Santa Ceia? Se nós julgássemos a nós mesmos, está vendo como pode julgar? Uma das pessoas que a gente tem que julgar somos nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados.
começa julgando você, irmãos. Onde estão seus olhos? Está no Jesus ou está na circunstância? Em quem você está acreditando? Na palavra ou no Senhor? Segura essa para você. Olha para Jesus. Olhar para Jesus. Quem olha para Jesus aprende a enxergar além do visível. Quem olha para Jesus aprende a enxergar além do visível. Olhar para Jesus é você ver o visível e aí você pega e você começa a olhar através de Jesus. Você fala, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque você sai do natural e você agora começa a entrar no sobrenatural. Os olhos são a porta do coração. Provérbios capítulo de número 4, verso número 23. Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aquilo que você vê vai fazer com que você pense algo. E esse pensamento vai gerar uma emoção. Essa emoção vai gerar uma ação. Ou vai paralisar você. Isso tudo porque você colocou os olhos no lugar errado, nas pessoas erradas. Irmãos, isso é muito sério. Cuide do seu coração, cuidando do que você vê. Cuida do seu coração. Como, pastor? Cuidando daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Cuida do seu coração. Porque se o teu coração, irmãos, ele estiver errado, a tua vida vai dar errada. Tua família vai dar errado, porque o teu coração está errado. A Bíblia fala que o coração é onde tem a fonte da vida. Quando você tem o coração errado, as coisas vão dar errado. Cuida do coração, cuidando daquilo que você vê. Pastor, como eu faço para ter um coração puro? A Bíblia fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. É a maneira com que você vê. Como é que você está vendo? Quando você olha para alguém, você olha esperando ou olhando o que é de ruim na pessoa, ou você olha para ela, enxergando as qualidades dela? Você pode olhar para todo mundo aqui, irmão. Você pode olhar para cada um aqui e você pode julgar somente os defeitos. Mas quando você olha desse jeito, o defeito não está na pessoa, está em você. Está dentro de você, está no teu coração, está na maneira com que você vê o outro. Porque Deus, irmãos, Ele pega pessoas que não são para confundir aquelas que são. Talvez você não tenha a aparência que deveria ter, talvez você não tenha a altura que deveria ter, talvez você não tenha o dinheiro que deveria ter, talvez você não tenha nada do que as pessoas da tua família, da sociedade, olha para você e fala assim, isso aqui não vai dar para nada, isso aqui não presta, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus, Ele vê o coração, Deus está vendo o teu coração, meu irmão, Deus está vendo o teu coração, minha irmã, Ele está vendo o que você quer, Ele está vendo o que você está tentando, de coração. Sabe que Deus vê isso, irmãos? E Deus de repente tira você lá do último e traz você para primeiro. Tira você do fim e traz você para frente. Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Mas Deus falou, manda chamar, falando com o profeta, manda chamar o seu filho que está lá fora. Vamos esperar ele chegar. Ninguém come enquanto ele não chegar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um banquete esperando você chegar. Vou falar de novo para você. Tem um banquete esperando só você chegar. Olhe para fora, mas também olhe para dentro. Efésios, capítulo de número 5, verso número 15. Olha como é importante você entender isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Vede, olha direitinho como você anda. E eu posso falar aqui como você anda do lado de fora e do lado de dentro. Porque existem duas andadas aí. Eu não sei se você sabe.
Mas a gente, muitas vezes, você pode estar aqui, mas dentro de você está andando em outro lugar. Então veja prudentemente como você anda. Se você está aqui e está aqui mesmo. E por fora também, como você anda perante a sua família, a sociedade, perante a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Como você anda? Como que é a tua postura? Como que as pessoas te conhecem lá fora? Elas conhecem você como caloteiro, como uma pessoa que engana, uma pessoa que enrola, uma pessoa que mente, que fala palavrão? Ou elas conhecem você como um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher de oração, um homem, uma pessoa ungida, cheio da graça, cheio do favor de Deus, uma pessoa mansa e humilde como Jesus? Como que as pessoas te conhecem? Julga isso, irmãos. Vede prudentemente como você anda, por dentro e por fora, porque também não adianta somente andar por fora assim, irmão. É importante andar por fora assim, mas a transformação precisa vir de dentro para fora. Porque se só ficar do lado de fora, vai chegar uma hora que você vai se revelar. Freud chama isso de ato falho. Uma pessoa não consegue ficar fingindo por muito tempo algo que ela não é. Mas cedo ou mais tarde, ela vai dar uma escorregada. E nessa escorregada, todo mundo vai ver que você não é aquela Coca-Cola toda. Por isso que é melhor você ser. Diga eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Diga eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Diga eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga eu não sou perfeito. Diga eu não sou perfeito. Diga eu não sou perfeito. Diga, mas o Senhor me fortalece. O Senhor me ajuda. Preste atenção nisso. Preste atenção em como você anda. Presta atenção. Vai lá de novo lá no verso de número 16, 5:16, Efésios 5:16. Remindo o tempo, porque os dias são os... Irmãos, o Evangelho não veio mostrar para você, e essa igreja, nem eu, nem a Bíblia, nem Jesus, veio falar para você que aceita Jesus, que a sua vida agora só vão ser flores. Não, não, não. Nós estamos preparando você, ei, os dias são maus. Faz o que, pastor? Seja bom. Porque não tem, irmãos, dia mau que consiga vencer uma pessoa boa. Seja bom. Como assim, pastor, seja bom? Seja a melhor versão de você mesmo. Seja melhor hoje do que você foi ontem. E amanhã, seja melhor do que você está sendo hoje. E depois, seja melhor do que você vai ser amanhã. Todos os dias, irmãos. Um dia, um grande homem de Deus perguntou para mim: pastor, como é que eu faço para melhorar na minha vida? Eu falei: seja a melhor versão de você todos os dias. Melhore, nem que seja 1%, todo dia melhore alguma coisa na tua vida. Corrija alguma coisa na tua vida. Melhore alguma coisa, talvez seja o pensamento que você fica pensando besteira. A Bíblia fala que você tem que colocar o seu pensamento na palavra. Trabalha isso na tua vida. Talvez seja naquilo que você fala errado. Começa a praticar isso, presta atenção, melhora isso na tua vida. Talvez seja a ganância, a avareza. Faz como, pastor? Pratica isso. Procure pessoas para ser generoso com ela, para ajudar essas pessoas. Sabe, experimenta fazer isso. Pastor, eu preciso melhorar com as pessoas. Experimenta fazer isso, irmãos. Acorda amanhã procurando alguém para ajudar. Irmãos, isso vai fazer um bem tão grande para a tua vida. Coisa boba, irmãos, talvez para você, mas para as pessoas é algo muito relevante. Pegar uma sacola e ajudar alguém. Pagar a passagem do Toyota, que alguém está querendo pegar um Toyota lá e falar assim: olha assim. Talvez você está na fila do mercado, paga a feira de alguém. Eu lembro de um dia que eu estava no mercado e tinha na minha frente uns jovens, umas crianças. Jovens não era criança mesmo, um monte de criança. E eles estavam lá comprando doce. Eles estavam contando as moedas, irmãos, para poder comprar aqueles doces. Mas eles estavam com as moedas ali, com o dinheiro ali, contadinho para comprar aquela quantidade de doce. Eu lembro que na hora que eu olhei para aquilo ali, eu falei: Senhor, vamos mostrar para eles. Falei, aí o caixa foi receber, eu falei assim: pode falar, anota aí, porque bota na minha conta. Aí os meninos olharam assim para mim: é sério, tio? Não, tio, eu tô com dinheiro. Eu falei: não, mas fica tranquilo, tá tudo pago. Eu lembro de outra vez que entrou um rapaz para vender doces lá onde eu trabalho hoje. E ele veio com um doce de
amendoim. Um senhor, sabe, tão gentil, tão simpático. E ele oferecendo doce para as pessoas, o doce de amendoim para as pessoas, vendendo, né? Fazendo o trabalho dele um a um. E as pessoas que não queriam, ele falou: Deus te abençoe, sabe? Olha, vai ser um dia bom para você. Ele estava falando isso para quem não queria, para quem não estava comprando. Eu olhei assim, eu falei: rapaz, eu preciso manifestar a Deus na vida desse homem e ele entender que Deus é muito bom. Eu olhei para ele assim, eu falei: dá quanto esses doces aí? Ele falou assim: hã? Eu falei: dá quanto isso aí? Aí ele fez a soma lá, dá X. Aí eu peguei e falei assim: após tá certo, eu dei X mais Y para ele. E aí falei para ele, falei assim: agora o senhor vai para casa, tira o dia de folga, vai descansar, vai celebrar com a tua família, porque tá tudo pago, tá tudo pago. Pastor, mas o que você fez com os doces? Você comeu tudo? Não, eu pedi para ele distribuir para as pessoas. Falei: só distribua para as pessoas. Semeie na vida das pessoas. Sabe, irmãos, aonde... São tantas histórias, irmãos, que a gente tem, irmãos. Se a gente for começar a falar aqui tudo aquilo que a gente vai fazendo na vida, feiras, isso, aquilo outro, ajudas, contas pagas de pessoas, ajudando pessoas. Irmão, mas por que isso, pastor? Porque nós precisamos manifestar a bondade de Deus aqui na terra. Talvez para aquela pessoa aquele dia está sendo ruim, irmão, mas você pode ser a bondade de Deus na vida delas. Por quê, pastor? Porque tudo o que você planta, você vai colher. No dia mau, vai ter coisa boa para você. Vamos dar uma olhadinha aqui. Números, capítulo de número 13, verso de número 1. Para você ver a importância de como você olha as coisas. Nós temos a passagem, a história dos 10 espias, aonde esse povo já tinha saído do Egito. Eles estavam para conquistar a terra ao qual Deus prometeu para eles. Deus havia prometido, irmãos. E eles estavam para conquistar essa terra. Verso de número 1. Disse o Senhor a Moisés. Verso de número 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. É a maneira como o líder enxerga. Ele estava chamando os líderes, estava chamando as pessoas que são autoridades. Está falando com você, porque você no mínimo lidera você mesmo. Ele chamou cada um de uma tribo, cada um de uma casa. Casa de Davi, né? Casa das tribos de Israel. Envia homens que espiem a terra. Diga olhar, diga ver. Sabe, irmãos, você precisa aprender que quando Deus mandar, Deus fala assim: olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui Deus já falou que ia fazer algo na tua vida? Levanta a mão. Que ainda não fez, mas falou que ia fazer, mas ainda não fez. Levanta a mão, amém? Glória a Deus. A pergunta que eu quero fazer para você: você já foi lá ver? Por quê, irmãos? Porque se Deus já deu para você. E o que ele está falando nessa noite? Vai lá, gera a visão, meu filho. Começa a olhar agora para aquilo que ele prometeu, para a terra prometida, para a bênção prometida. Agora cuidado como você vê, porque como você vê pode mudar tudo. Deus mandou observar a terra. Ele já estava o quê? Entregando. Ele falou assim: olha, hei de dar. Ok? Princípio muito importante aqui. Antes dos espias falarem, Deus já tinha falado. Não foi você que pediu essa bênção. Deus é que falou que ia dar a bênção para você. Você não vai pegar Deus de surpresa, irmão, falar assim: olha, como assim? Você chegar assim para Deus, eu estou querendo algo. Aí Deus, eita, me pegou de surpresa. Eu não sabia que Ele ia querer isso. Tudo o que você precisa já está preparado para você. A pergunta que eu preciso fazer: eu estou olhando primeiro para o que Deus disse, ou para os meus pensamentos, para aquilo que eu estou vendo, para aquilo que eu estou sentindo? Essa é a pergunta. Eu estou olhando para o que Deus disse? Eu estou olhando para a palavra? Eu estou olhando para Jesus? Ou eu estou olhando para a situação?
Por quê, pastor? Vai para o 2. Números 13 e 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra. Isso o pessoal foi, ok? Aí ele está respondendo aquilo que eles viram lá. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Eita glória! Eu fui lá e eu vi a minha promessa, eu vi a minha bênção. Oh glória! Eu senti o cheiro, pastor. Eita glória! Verso de número 28. O povo, porém, pastor, é muito bom, mas, porém, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, pastor. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Tem gigante na terra, pastor. Tem homens grandes. Tem dificuldade, pastor. Irmão, a maneira com que você vê, ou vai te fazer acelerar, ou vai te paralisar. Por quê? Nem todo mundo viu dessa maneira. Nem todo mundo viu desse jeito. Promessa mais medo é igual a desistência, paralisação. Quando você olha a promessa, mas você olha para a dificuldade, olha para os problemas, você não sai do canto, você fica paralisado. Você desiste, porque tem que enfrentar alguma coisa, tem que fazer algo. Números capítulo de número 13, verso de número 30. Então, olha para você ver. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente, diga certamente, diga certamente, diga certamente, prevaleceremos contra ela. Você entende, irmãos, que talvez o problema que você está vendo é só você que está vendo, a pessoa que está do teu lado não está vendo o problema não. Está vendo que é questão de visão? É onde você está colocando os olhos? Caleb colocou os olhos o quê? Naquilo que o Senhor disse. E os outros 10 fizeram o quê? Porque ficou Caleb e Josué, que ficaram com a palavra, que ficaram com o que o Senhor disse. E os outros 10 ficaram com o quê? Ficaram com aquilo que eles estavam vendo. Naturalmente, eles esqueceram do que o Senhor disse. Ele aqui, ó, certamente, certamente, certamente. E o que é fé, pastor? Certeza. Diga certeza. Diga certeza. Diga certeza. Realidade mais fé é igual o quê? Avanço. Quando você soma a realidade mais a fé, você avança. Realidade mais medo, paralisa. Realidade mais fé, avanço. É questão de visão. É como você vê. Tem gente que se você pegar aqui, esse copo, para algumas pessoas é um copo que está meio vazio, para outras é um copo que está meio cheio. Quem está certo? Os dois. Como assim, pastor? Você vai ter aquilo que você acredita. Se você achar que está meio vazio para você, e vai continuar esvaziando mais. Mas para quem acha que está meio cheio, vai continuar subindo mais. Porque é conforme você crê, irmão. Você tem toda a razão. Como assim, pastor? Quando eu vejo pessoas falando, pastor, não vai dar certo não, eu falo, é verdade, vai dar certo não. Nem faça. Eu concordo
acordo na hora. Você está crendo para isso? Eu sou da fé. Amém? Se você está crendo para isso, eu vou pegar junto com você. Faça mesmo não, vai dar certo não. Pastor, minha família é difícil. Eu falo, é difícil mesmo. Pastor, eu não consigo. Você não consegue mesmo não. Pastor, não dá. Verdade, você tem razão, não dá. E a conversa para ali, irmão. Por quê, pastor? Porque é do jeito que você crê. Eu lembro que uma vez um homem, eu encontrei com essa pessoa em certo lugar, no Brasil, na face da terra. E aí ele pegou e falou para mim assim, tinha um homem de Deus, chegou lá, estava conversando com ele, e eu cheguei, e esse homem de Deus estava saindo. E aí ele pegou e falou para mim, já conhecia que eu era pastor, falou assim, pastor, olha, essa pessoa aqui, uma pessoa que saiu aqui agora, é da igreja, e aí não sei da onde que é. Ele falou assim, olha, é um homem de Deus, e ele estava aqui orando por mim, porque ele estava com câncer. E ele falou assim, olha, ele estava orando por mim, e ele falando que Deus ia me curar, que eu estava sarado e curado, tal, e aquela coisa toda. E aí ele bem assim, resistente com isso, né, falando para mim. E eu olhei assim, eu falei, foi. Aí ele foi. Aí eu falei, certo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você acredita que vai ser então? Se não for desse jeito que ele está falando, como é que você acredita que vai ser na tua vida? Como é que você vai ser curado do câncer? Ele olhou assim e falou, pastor, eu creio que eu vou para o hospital, vou fazer a cirurgia e vou sair de lá bonzinho. Aí eu olhei com ele, eu falei, então vai ser conforme você crê, vamos orar agora? Aí ele olhou assim e falou assim, vamos pastor, vamos, cheio de fé, irmão. Sabe o que aconteceu? Esse homem, ele foi para o hospital, fez a cirurgia, era uma cirurgia intestinal, e você já viu, cirurgia intestinal, eles usam depois da cirurgia aquela bolsa de colostomia, né? Acho que é isso, se eu errei, perdão aí aos universitários. Mas usa aquela bolsa, irmãos, ele fez uma cirurgia, retirada de câncer, do intestino, e não precisou usar nem aquela bolsa. Está curado aí, andando no mundo até hoje, na vida, na face da terra até hoje. Por quê, pastor? Porque foi do jeito que ele acreditava. É do jeito que ele via assim, então eu vou pegar junto com ele. E aí aconteceu do jeito que ele acreditou. Não adianta, irmãos, eu querer colocar uma visão minha em você. Você precisa desenvolver essa visão. Eu falar para você que Deus prospera, tem gente que fala assim, conversa rapaz, mas porque você está olhando para o teu salário, está olhando às vezes para a tua conta, está olhando para a tua vida, pelo que você aprendeu, pelo que você viveu até hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu penso diferente, eu vejo diferente, e isso não quer dizer que eu fui criado de uma maneira cheia de coisa, muito pelo contrário. Eu fui ensinado muitas vezes escassez, ensinado pobreza muitas vezes, ensinado doença muitas vezes. Mas eu entendi que eu precisava ficar com a palavra. E aí Deus fez o quê? Deus cumpriu a palavra. É a maneira com que você vê, irmãos. Talvez a pessoa que está do teu lado veja totalmente diferente. Talvez aquilo que é difícil para você, para o seu irmão que está do lado é muito fácil. Você escolhe como que você vai ver. Você escolhe como que você vai enxergar as coisas. Você pode olhar uma pessoa e enxergar um alcoólatra. Ou você pode olhar para a pessoa e enxergar um pastor. Você decide como você vê as pessoas. Eu decido como eu vejo as pessoas. Talvez você pode olhar para sua família e pensar que não dá certo, mas eu olho para sua família, eu vejo que a sua família é um sucesso. Mas eu não posso fazer isso por você. Você precisa acreditar. Você precisa ver assim. O problema não era o tamanho dos inimigos, mas como eles se enxergavam. Olha como que esse povo se enxergava. Números capítulo de número 13, verso de número 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, olha para você ver, eles se enxergavam tão pequeno, e eles ainda colocaram essa visão no outro. Ele falou, eles também enxergam a gente assim. Sabe, isso não quer dizer que eles
que os gigantes enxergavam ele assim, que as pessoas daquela terra enxergavam ele assim, até porque você vai ver na palavra que não é isso que aconteceu. O povo tinha medo do povo de Israel, porque o povo de Israel tinha o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. As pessoas tinham medo de enfrentar Israel, mas eles mesmos não acreditavam, e eles ainda falavam que os outros também não acreditam. Vitimismo. Tua posição de vítima não vai trazer nada, nenhum benefício para você, não vai melhorar a tua vida. A maneira com que você olha para você mesmo, mas aqui eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Não vai adiantar nada, eu vou concordar com você, você não tem, não pode e não é mesmo. Não adianta nada na tua vida, não muda nada na tua vida. Você já sabe como é que está a tua vida. Experimenta crer. Experimenta começar a olhar de uma maneira diferente. Experimenta acreditar que vai dar certo. Experimenta olhar para a palavra. Ei, a palavra vai dar força para você, vai animar você. Experimenta olhar para as promessas de Deus que Ele fez para você. Começa, irmão, anota as promessas de Deus. Anota aquilo que Deus falou para você. Coloca lá, ó, estampado. Deus falou algumas coisas para a gente, para mim e para a Adriana, algum tempo atrás, alguns anos atrás. E a gente colocou, imprimiu. E a gente pegou a foto dessas coisas e colocou tudo lá. Espalhamos lá em casa, lá, tanto no quarto, quanto no banheiro. Lá a gente ia pro banheiro, lá tinha lá no banheiro, no quarto, em muito lugar em casa. Inclusive essa igreja. Tinha foto lá, do satélite em cima. Pode deixar. Tinha foto do satélite em cima, aqui dessa região todinha, porque a gente não sabia onde que ia ser a igreja, irmãos. Mas a gente sabia que ia ser nessa região. Deus falou pra gente, olha, vai ser nessa região. A gente não sabia onde ia ser. Mas a gente imprimiu um mapa aqui de cima, irmãos. A gente tem esse mapa até hoje. E a gente olhava para aquele mapa, eu não sei onde é que vai ser, mas vai ser em algum lugar desse aqui. A igreja que não existia, irmão. Mas você vai ter aquilo que você crê. E você crê, muitas vezes, o seu crer, muitas vezes, vai precisar gerar uma visão. Diga visão. Diga visão. Diga visão. Diga visão. Diga visão. Quando a identidade é pequena, qualquer problema parece gigante. Quando a sua identidade de filho é pequena, qualquer problema parece gigante. Por quê? Qual o problema? É a tua maneira de pensar, é como você foi criado, é como você acredita. Isso não quer dizer que isso é verdade, é uma verdade para você. Mas essa não é a verdade da Bíblia, e talvez não seja a verdade que Deus tem para você. Talvez não seja a verdade que Deus queira para você. Mas é a verdade que você crê, é a sua verdade. Está na hora de mudar as verdades dentro de você e pegar as verdades que vêm da palavra, que Deus tem para você. Números 14, 7. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Josué e Caleb estão falando isso. Olha uma visão diferente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nulo dará. Terra que emana leite e mel. Amém? Amém, irmão? Amém? Terra que emana leite e mel. 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 Pastor, mas tem gigante, então fica com o gigante. Eu fico com a terra que emana leite e mel. Pastor, tem problema, então se abraça com o problema. Eu prefiro me abraçar com a terra que emana leite e mel. Mas pastor, tem dificuldade, então se abraça com ela. Eu prefiro, irmãos, estar abraçado com a terra que emana leite e mel, com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Deus falou. Eu prefiro acreditar em Deus, irmãos. Você se abraça com aquilo que você acredita. Você está se abraçando com aquilo que você acredita.
Números, capítulo de número 14, verso de número 1. 14, 1. Vamos cantar? Vamos cantar? Talvez para algumas pessoas pensa que isso incomoda. Tá falando assim, pastor, isso está me incomodando. Deixa eu falar uma coisa para você. Incomoda mais a tua incredulidade. Para Deus. Para Deus, o que incomoda Deus. Deus fala assim, que aquele que não acredita, ele fala assim, é um perverso coração de incredulidade. A incredulidade para Deus, não acreditar naquilo que Deus tem para você, para Deus, está sendo perverso. Isso sim incomoda a Deus. Aquilo que ouvimos molda aquilo que enxergamos. Presta atenção nisso. Aquilo que eu ouço vai mudar a maneira com que eu enxergo as coisas. Já viu aquela pessoa assim que chega assim e fala assim, ó, você está vendo aquela pessoa, é uma bênção. Aí daqui a pouco vem outro e fala assim, é que tu não sabe o que ela fez. Satanás. É tu, Satanás. Quantos já ouviram isso aqui? Levanta a mão, vai. Satanás. Satanás existe, tá vendo? Você tá vendo, irmão, a pessoa é uma bênção, mas aí chega alguém e fala assim, é que tu não sabe o que ela fez. Ah, Satanás. É, irmão. Pra querer fazer o quê? Mudar a tua forma de ver. É isso que o diabo usa. Pessoas, às vezes situações, para você ouvir o que é errado. Para quê? Para mudar a tua forma de ver. Para que você não veja dessa forma. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vejo você bem sucedido. Eu vejo você bem sucedido. Eu vejo você um sucesso. Outra coisa. A direção do olhar altera a sua decisão. Presta atenção. Aquilo que você ouve vai mudar a tua forma de ver. Mas tem outra coisa também. Aquilo que você ouve vai mudar a tua forma de ver. Ouviu errado, vai começar a ver errado. E mais, isso vai alterar no teu coração as tuas decisões. Se você não prestar atenção, isso pode paralisar você. Talvez aquela pessoa seja uma bênção, talvez através daquela pessoa você vai crescer, vai ser uma boa conexão com você. Mas porque você ouviu errado, enxergou errado, agora vai ter uma decisão errada. Você se afasta daquela pessoa, porque alguém enviado por Satanás tem uma opinião diferente dessa pessoa. É a visão dela. Sabe, irmãos, a gente já fez muita coisa boa aqui em Surubim, mas tem gente que ainda acha que eu não presto. E eu nunca fiz um mal para ninguém aqui, irmão. Você acredita nisso? Pode perguntar, se você procurar uma pessoa aqui e falar assim, ó, pergunta ao pastor Fabiano, qual foi o mal, ele fez um pecado, um mal que ele fez para você. Procura. Eu quero ver você pegar e levantar alguém e falar assim, ó, ele fez isso, ele me enganou, ele roubou, ele mentiu, ele me bateu, ele... Procura, irmãos. Mas mesmo assim, tem gente que, aos olhos dessas pessoas, a gente não somos boas pessoas. Mas é a opinião dele, isso não quer dizer que nós sejamos assim. Por quê, pastor? Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho identidade estabelecida, irmãos. Não é a opinião dos outros que muda. Por isso que eu não fico ouvindo qualquer tipo de pessoa. Nem qualquer tipo de ministração na internet. Eu não leio qualquer livro. Eu não me associo com qualquer pessoa. Por quê, pastor? Porque eu sei do poder que tem isso, irmãos. Tanto para subir quanto para derrubar. Quando olhamos para Jesus, encontramos direção para os nossos olhos, discernimento para a mente e firmeza para o nosso coração. É só olhar para Jesus. Amém? Amém, irmão? Vamos ficar de pé?
Abra lá em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 22. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Coloca na NTLH. Vamos ler algumas versões. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio do quê? Coloca na mensagem. Os olhos são a janela do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, irmãos, começa a olhar para as pessoas e para as situações com admiração e fé. Seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, gente desconfiada com tudo. Mas pastor, estou fazendo bondade. O que ele quer? O que ele está querendo por trás? Tem alguma coisa que ele quer por trás? Tem. Sim, ó. Gente desconfiada, irmãos. A gente fazendo bem. Gente desconfiada. Por que ele entrega, faz essas ações sociais desconfiada? Eu vou deixar o dízimo e a oferta naquela igreja lá. Eu não sei o que ele está desconfiada. É só procurar saber, irmão. Pergunta. Vai lá ver. Aqui a gente mostra, viu? Fica tranquilo. A pessoa fica assim, ó. Tem pessoas aqui da igreja que vê, irmãos. Nós temos conselho, diretoria, pessoas que vê para onde vai dinheiro, para o que é feito com o dinheiro dessa igreja. Mas ainda assim tem gente que dá a desculpa. Não, mas eu não sei. É porque não quer fazer, irmão. Aí dá a desculpa que não sabe. Cheio de cobiça, desconfiança. Seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofado. Se fecharem as cortinas dessa janela, sua vida será uma escuridão. É melhor olhar para Jesus. É melhor esperar o melhor das pessoas. Mesmo que as pessoas não deem o melhor, mas você esperou o melhor delas. Amém? Você tem paz com isso. Glória a Deus. Para cá o louvor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias.